ADEC TV, conectado com você. A palavra do Senhor diz assim, Salmos 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E depois vamos lá em Provérbios 31, a partir do versículo 25 ao 30. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não há lugar à preguiça, e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Datas comemorativas são sempre especiais, né? Por isso que elas existem, para a gente comemorar momentos ou pessoas que são para lá de especiais. E não podia ser diferente com uma das mais especiais, que são as mães. E essa edição especial do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga, é todo voltado para elas, para as mães. Um programa feito com muito amor, com muito carinho e dedicado àquelas que o Senhor permitiu poder participar um pouquinho da criação com Ele. Ele deu esse dom à mulher, esse dom de ser mãe. Fiquem ligados e não percam. Ser mãe é cumprir uma missão incrível. Talvez um dos papéis mais destacados da mulher na Bíblia seja o de ser mãe, embora todos os outros sejam reconhecidos com a mesma importância. Naquela época, naquele tempo bíblico, o papel da mãe era tão importante que a esterilidade significava quase uma maldição divina, porque não se poderia gerar e não daria continuidade à descendência. E hoje, agora nós vamos conversar com a Helena Rodrigues. Tudo bem, Helena? Olá, Carol. Tudo ótimo. E nesse programa, especial, nessa edição especial, nós vamos falar disso, dessa esterilidade, desse ato, da sua experiência de mãe, que você tem uma história que é emocionante a respeito disso, que veio de um problema. Então, como você disse, é uma experiência incrível e muito importante para a mulher poder gerar. E eu, quando me casei, logo já tive o sonho de ser mãe. Não demorou muito tempo, eu já comecei a planejar ter um filho e esse filho estava demorando muito para vir. Aí eu percebi que havia algo de errado. Então eu fui para uma consulta médica, fui atrás dos médicos e descobri que eu tinha endometriose. Helena, e um diagnóstico de endometriose, ele é quase um diagnóstico de esterilidade, Assim, não vou falar que mas é quase, Na verdade, a mulher com endometriose, o principal problema para ela é poder gerar. Então não significa que é impossível gerar, mas é muito difícil. Inclusive conheço várias mulheres que têm endometriose e não conseguiram gerar. E esse problema mesmo gerando, se você estiver com a endometriose, é um risco para a mulher.
Sim, a mulher engravidar com uma endometriose, se ela estiver muito avançada, é um risco muito grande. Mas eu fui privilegiada, eu gerei com endometriose e tive 2 filhos maravilhosos e não tive complicação alguma. Minha gravidez, os meus partos foram super tranquilos, nem parece que eu tinha endometriose, porque eu vejo como um milagre da parte de Deus. Mas e lá do começo mesmo, quando você foi ao médico, descobriu que você não gerava devido à endometriose, aconteceu umas coisas antes. Então, aí a gente começa aquele processo de frustração. A gente começa a se frustrar e a querer cada vez mais realizar esse sonho. E a gente sempre desejando realizar isso e cada vez mais difícil. É um tratamento cansativo, um tratamento caro. Então a gente começa a pensar, meu Deus, por que eu? Eu tenho tanto sonho de gerar, tanto amor para dar, e por que eu não consigo realizar esse desejo, esse sonho de ser mãe? Aí a gente começa a querer dar o jeitinho da gente, né? Porque é um sonho mesmo, né? A gente, como mulher, eu vou falar que acho que quase 100% das mulheres chega a um período que realmente, chegou a hora, elas querem um filho. Na verdade, eu posso dizer que foi o maior sonho que eu já tive na minha vida. Eu nunca sonhei com algo como eu sonhava em ser mãe. E eu acho que eu nunca vou sonhar com nada tão parecido quanto o sonho de ser mãe. E quando você recebeu esse diagnóstico e a partir daí o que aconteceu? Então, a partir do diagnóstico começaram os tratamentos, os médicos indicando o que eu deveria fazer, os medicamentos que eu deveria tomar. Então eu comecei um processo, cirurgias, também, mas os tratamentos que eu fazia davam reação contrária, Carol. Reação contrária, tudo que tinha que acontecer, acontecia o contrário. Então era frustração atrás de frustração. Não estavam funcionando, eles não funcionavam comigo. E Deus já havia me dado uma promessa de ser mãe, de gerar um filho do meu ventre. Mas a gente, infelizmente, é daquelas que apavorada, quer resolver, quer fazer, É no nosso tempo. No nosso tempo, porque é muito difícil esperar o tempo de Deus e entender o tempo de Deus quando a gente está ansiosa. É verdade. Então a ansiedade é uma das questões que mais consome a mulher que tem o sonho e o desejo de ser mãe. Ansiedade, sabe? E nessa minha ansiedade, eu resolvi dar o meu jeitinho e adotei uma criança. Apareceu essa criança como se fosse uma porta de Deus na minha vida. Uma pessoa me procurou e falou que a mulher ia dar à luz na casa de saúde e não queria aquela criança. Se eu queria aquela criança, nossa, Deus fez um milagre, apareceu uma criança assim sem eu esperar, eu não corri atrás, peguei aquela criança, saí de lá com ela no colo, passei mal, Carol, como se eu tivesse ganhado o neném ali, e saí com ela nos meus braços, uma menina. E ao sair dali, eu fui para casa, já tinha feito enxoval, já tinha preparado tudo, a minha família foi visitar, tudo. Mas com poucos dias, Carol, que eu havia adotado essa criança, a mãe quis de volta. Então foi uma decepção, outra dor, E aí eu, a princípio, não queria entregar essa criança, mas depois eu percebi que fui orientada que se o juiz daí 1 ano entendesse que a criança é da mãe biológica, ela tinha o direito e ia devolver, então eu decidi entregar a criança. Mas quando eu entreguei essa criança, aí é sofrimento, chororô, os amigos indo visitar. Eu recebi a visita de uma pessoa que foi orar por mim, eu não conhecia ela muito bem, conhecia pouco, e ela me falou que daí 1 mês eu ia estar grávida, que Deus mostrou para ela um filho no meu ventre, e daí 1 mês eu ia ter a resposta. E você tomou posse? Tomei posse naquele momento, eu falei, Deus, eu passei isso tudo até agora, e o meu sonho de ser mãe vem do Senhor, e não dos médicos, e não do meu jeitinho, mas do jeito do Senhor. E foi o que aconteceu. Daí 1 mês? Daí 1 mês o Lucas já estava no meu ventre. O Lucas. É. E Helena, e você fala que engravidou do Lucas, você estava com endometriose. Sim, a princípio eu achei que eu tinha melhorado, porque me falavam que engravidar era a solução para a endometriose, que você engravida e melhora. Mas eu tive o Lucas, pouco tempo depois, eles têm diferença de 2 anos e meio, veio a Gabriela. Eu tive então o Lucas e a Gabi e achei assim, nossa, não tem endometriose mais, Mas não demorou muito tempo, depois da Gabi eu comecei a sentir dores novamente da endometriose. E fui para mais uma cirurgia, essa 2ª cirurgia. E eu percebi então que eu tinha conseguido gerar com a endometriose. Então o Senhor fez um milagre em meio à enfermidade, mesmo Ele não tendo curado a enfermidade, Ele me deu um milagre. É aquilo, porque a gente vê muitos casos, A gente conhece um até mais famoso,
né? Tem um caso de uma amiga nossa que gerar com endometriose gera um grande risco à vida da mãe. E isso é muito problemático, né? Você tem uma enfermidade, a endometriose, ela comete vários órgãos, Carol. Muita gente acha que endometriose é no útero, é só no endométrio. Não, é intestino, bexiga, vários órgãos são acometidos pela endometriose. E a cirurgia é muito dolorosa. Muito, inclusive, há um ano atrás eu passei por uma outra cirurgia da endometriose. Helena, e o mais lindo disso tudo, né? Nesse sonho que você fala que foi o maior sonho que você já teve, que foi o de ser mãe. E você vê assim, Deus fez um milagre. Para você ele tinha um milagre. De você gerar os seus filhos. Aquele milagre Deus te concedeu. Quando eu falo para você, porque Deus faz tudo como lhe apraz, né? E para você ele concedeu o milagre com a endometriose de gerar o Lucas e a Gabriela. E esse amor, você acha que esse amor de mãe, Deus nos permitiu participar, né, da criação, mulher, participar da criação. Dá para sentir um pouquinho como é o amor do Senhor por nós? Nossa, Carol, poder gerar, assim, é o maior presente que uma mulher recebe. Porque aí a gente passa a conhecer o verdadeiro amor. A gente sabe que a gente ama um ser humano é quando a gente é mãe. Quando a gente é mãe. Então, assim, eu sou grata a Deus, sou grata mesmo por tudo que Ele fez e pela história que Ele me fez viver, apesar das frustrações, da impaciência, da ansiedade. Mas hoje eu posso falar com mulheres que também passam a mesma experiência que eu, que é possível sim. Para Deus não há nada impossível. Então, quando Ele quer, Ele faz. Você viveu o seu milagre. Vivi o meu milagre, sou mãe e eu, assim, não tenho palavras para dizer o que é ser mãe, né? A gente não consegue medir com palavras, né, Carol, o que é ser mãe. A gente não consegue. E a gente fica imaginando, assim, eu imagino assim, Senhor, né? Quando o Senhor mandou o seu filho aqui para morrer por nós, é um ato de tanta misericórdia e amor. Será que nós faríamos o mesmo? Nossa, nós temos tanto apego com os nossos filhos, né? Que seria muito difícil dizer isso, que a gente faria o mesmo que Deus. Eu acho que por mais que a gente tenha um amor, né, que é o amor de mãe, esse tipo de amor é só o de Deus. Aí a gente vê como o amor de Deus é grandão, né? É grandão, né? Maravilhoso. Porque quando a gente pensa, a gente vai assim, não posso nem imaginar. Não, é inimaginável esse amor de Deus. O amor de mãe a gente consegue mensurar porque todo mundo fala, as amigas comentam. Então eu acho que esse amor de mãe é um amor especial demais. É algo que Deus deu para a mulher assim de forma privilegiada mesmo. A mulher foi privilegiada por Deus, porque ser mãe é divino. É divino, né? É amor puro. Verdade. Helena, obrigada. Nós ainda vamos, né, conversar mais daqui a pouco. E até daqui a pouco, pessoal. Ser mãe é se encher do amor do Criador, é experiência inigualável, cheia de sabor. É ter estoque de sorrisos para as gracinhas do filho e balde de lágrimas para sua dor. É ser colo a confortar, é ser braço que não para de labutar. Mãe é mulher forte e destemida, com garra incansável e instinto de proteção indomável. É carinho que anima ao próximo passo, palavra que direciona como compasso. É ter coração generoso, que só ajunta para dividir com o outro. Ser mãe é contemplar o futuro, fazer uma oração e pedir a Deus um caminhar seguro. É aquela que segura a mão até a febre desistir e ir embora, ou espanta os fantasmas da madrugada, seu serviço é a qualquer hora. Ser mãe é se revestir de força e dignidade, é instruir com sabedoria e fazer o filho aprender a bondade. Ela é mesmo a melhor invenção do Criador, um ser que se completa e se divide, cumprindo sua missão com muito amor. Preciosa como rubis, valiosa como ouro. Mãe é assim, um bom tesouro. Helena Rodrigues, a nossa Helena, quem é autora desse lindo poema. E aqui, agora eu estou recebendo a Cirlete,
A Cirlete também é membro da Assembleia de Deus, hoje lá em Bonn, está lá em Santa Rita. Santa Rita. E ela é mãe do Leonardo, do Aristarco, o Tico. E o Léo. Do Leonardo, Léo, Aristarco, o Tico e da Ludmila. Isso. E eu sei que a sua história como mãe é muito linda e sei que o Léo e o Tico também são muito especiais. Demais. Demais. E eu quero que você fale desse amor, desse cuidado e as suas experiências como mãe e principalmente sobre o Léo, sobre o Tico. Bom, eu fui mãe aos 23 anos, né? E quando o Léo nasceu, o Léo era um menino saudável, sem nenhum problema. E quando ele nasceu foi uma festa, porque lá na maternidade do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde ele nasceu, no dia, no berçário tinha 16 meninas, só ele de homem, o único menino. Foi o Léo. Então foi uma festa. Eu tenho guardado lá na minha casa fotos, muitas fotos que todas as enfermeiras, os funcionários queriam tirar uma foto com ele. E ele era um menino muito grande, né? Muito bonito. Mas depois de 3 meses ele passou a não dormir. O Léo chorava muito. Ele chorava que perturbava os vizinhos. E às vezes meu marido tinha que sair de carro, andar a noite inteira. Dentro do carro ele calava, mas chegava dentro de casa ele chorava. Só que naquela época foi o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro bisneto, né? Todo mundo morando perto. E assim, a gente não tinha muita experiência, não tinha muita malícia. O médico, ele chorava muito, o médico mandou dar para ele um remédio e receitou para toda noite colocar, dar 4 colheres daquele remédio na mamadeira. Eu fui dando. E mesmo assim aquele remédio fazia efeito contrário, o menino chorava demais. Então depois de 3 anos que ele parou com aquela crise do choro, quando alguém chegou na minha casa e orou por ele. Desde aquele dia que o irmão orou, ele melhorou. E depois, mais tarde, eu fui descobrir que o Léo tinha uma sinusite, desde bebezinho. Então ele chorava de dor. O médico não me pediu para fazer um exame, né? E foi tacando remédio, dando remédio, e eu fui seguindo a orientação dele. E depois, quando eu fui descobrir, ele tinha um retardamento mental devido a esse remédio. Ele ficou com um atraso devido ao remédio. Mas eu só descobri isso depois que ele foi para a escola e não aprendeu nada. E hoje o Léo tem quantos anos? Hoje ele tem 42. 42 anos. E depois a senhora teve o Tico? E depois o Tico. Mas ainda falando do Léo, o Léo, ele é um menino, ele é muito alegre, muito divertido. Assim, teve um período muito difícil que ele perdeu toda a coordenação motora devido ao remédio. E um médico que eu fiz exames na época me falou que esse remédio no organismo dele ia levar mais de 40 anos para passar o efeito. Mas assim, o Léo, ele é um menino, ele é agradável com todo mundo. E o interessante que eu acho nele, que ele é um menino muito temente a Deus. Ele faz culto doméstico todos os dias, sozinho dentro do quarto dele. Todos os dias? Pode ter a visita que for na minha casa, quem for, ele entra, ele faz o culto doméstico, todo mundo que estiver lá vai escutar. Ele canta, ele não sabe ler, ele não aprendeu a ler, ele frequentou a PAI, frequentou escolas especializadas, eu morei em Belo Horizonte para fazer tratamento deles. E ele não sabe ler, mas tudo que você manda ele procurar na Bíblia, ele acha. O livro, o capítulo e o versículo, sem saber ler. Já ouvi muitas histórias do Léo e diz que é impressionante mistério, mesmo, né? É um mistério, que você fala o versículo, ele abre e fala assim, é esse aqui, não é? Verdade. E teve uma vez também que tinha uma pessoa na igreja, leu uma passagem, um evangelho, ele procurou em outro evangelho, a mesma passagem, mostrou para quem estava perto e falou assim, é a mesma coisa isso aqui. Mistério, né? E o Tico, o problema dele... O Tico é o Aristarco. Ele é quanto tempo mais novo que o Léo? 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. É. O Tico, ele tem o dom de música no DNA dele. Ele tem ritmo. Ele diz até que não gosta de tocar para mim porque eu não sei cantar.
Ele fala Olha, Tico, eu também não sei, tá? Ele fala assim que eu não tenho ritmo. Mas ele aprendeu, uma época ele aprendeu a tocar um teclado sozinho. Assim, não toca muita coisa, mas ele aprendeu alguns hinos sozinho. E ele toca bateria na igreja, ele é o baterista da igreja. E ele nunca viu a música, mas ele pega o ritmo na hora e ele toca direitinho. E o problema dele, quando ele nasceu, era o mesmo médico. Então ele começou a ficar com a cabeça muito torta. Aí eu levava, perguntava para o médico falava assim, ah não, isso não é nada não, é porque ele dorme muito por um lado, quando ele crescer, a cabeça conserta, e não era. O problema dele também eu descobri depois, que ele não aprendeu nada na escola, né? E depois de uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, ele começou a ter convulsão. Aí que nós corremos para Belo Horizonte, que foi fazer os exames, aí a gente descobriu que ele tem uma coisa que chama, vou ver se eu vou falar o nome certinho, é cranioestemia. Parece que é isso o nome, cranioestemia. A muleira, o osso é molinho, ela vai fechar os 2 lados até encontrar em cima. Sim. O dele fechou um lado antes do outro. Tá. Então ele tinha que ter sido operado até 2 anos. Aí tinha jeito. Depois de 2 anos não pode mais mexer. Foi o que o médico disse na época. E por causa disso, ele teve essas dificuldades, né? E isso causa um problema de vista, ele usa óculos, dá uma pressão no crânio, aí ele sente dor de cabeça, ele usa remédio controlado, todos os 2 usam. Mas o Tico, ele é um menino muito inteligente, ele aprendeu a dirigir, ele anda de moto, ele dirige caminhão, ele toca muito bem lá na igreja, né? E ele é muito comunicativo, todos os 2, muito comunicativo e são agradáveis com as pessoas que vão lá em casa. Agradáveis demais. Mas assim, eu considero que o problema dos 2 tenha sido um erro médico. Um erro médico. E Cirlete, e nesse processo todo, porque hoje já são muitos anos, nesse processo todo, como mãe, como serva do Senhor, o amor, a dor, o choque depois das notícias, né? E a fé, como ficou? No começo até agora. Você acredita que eu não fiquei abalada? Em momento algum? Para mim, assim, meus meninos, eles nunca foram tratados assim, como um menino doente. Sim. Eles são tratados normais, né? Assim, são cobrados, sim, né? Apesar do Léo ter mais dificuldade do que o Tico, eles gostam muito de ir para a igreja de terno. Aí o Tico escolhe a roupa do Léo, a camisa, qual gravata combina, o que ele vai calçar, dá o nó na gravata para ele, arruma ele. Quando ia para a escola, abotoava o uniforme, arrumava a pasta, tudo direitinho. Mas assim, eu acho mesmo que a minha fé em Deus, eu tratei isso normal, para mim foi normal e eu nunca fiquei assim chateada. Inclusive, muita gente falou para a gente processar esse médico, mas eu não fiz isso. Não fiz de jeito nenhum, meu marido também não quis fazer. E eu acredito que ele não tenha feito isso por querer, né? Foi uma fatalidade. Agora, eu creio assim que Deus tem os caminhos e o que Ele traz para nós vai ser sempre bênção. Eu tenho meus filhos como bênção. E uma vez uma pessoa chegou perto de mim, uma senhora, ela chorou e falou para mim assim, se eu pudesse, eu trocava meus filhos nos seus e te voltava dinheiro. Então, isso assim é uma coisa muito gratificante. Isso a gente já vê o amor e a misericórdia de Deus, né? E nesse, né, o Léo, né, que é o seu mais velho, está com 42. E o Tico vai fazer 41. 41. Uhum. E tem a Ludmila. A Ludmila tem 38. Eu sei que tem uma filhinha de 8. Então a senhora já tem uma neta? Uma neta de 8 anos. Aí depois a senhora teve a Ludmila, de algum tempo depois. Quando a Lu nasceu, o Tico já tinha 4 anos. Já tinha 4 anos. A Lu nasceu em Belo Horizonte,
Foi outro pediatra, né? Não teve problema nenhum, ela não tem nenhum problema. E assim, teve uma vez, uma coisa que eu nunca esqueci. Uma vez eu escutei meu marido falando para uma pessoa que a maior alegria dele era saber que os filhos dele eram salvos. De todas as mães que nós estamos conversando hoje, sabe, Sirlete, eu quero deixar isso bem destacado, né? A irmã Diva falou agora há pouco, a Helena, né, como uma mãe que conhece a palavra de Deus, o que ela mais procura, a alegria dela maior é saber da salvação do filho. Isso não tem preço. Não tem preço. E é muito lindo, né, poder ouvir um pouquinho da sua história. E depois eu quero ouvi-la completamente no nosso quadro A Minha História, que nós vamos ter mais tempo. E espero que o Senhor continue te abençoando, sua família, o Leonardo, o Tico, a Ludmila, seu esposo, cada dia mais. E que você, eu tenho certeza que você já é canal de bênção para outras mães que precisam passar pela mesma situação. Tenho certeza que já ajudou muitas, não é verdade? Eu às vezes falo, ser mãe, qualquer mulher pode ser. Agora, ser mãe especial é para quem Deus capacita. Deus escolhe as mais especiais, eu acredito nisso. E você é uma mãe muito especial e a gente dá para ver só pelas histórias que eu ouço dos seus filhos e eu não os conheço e te conheci hoje. Que o Senhor os abençoe poderosamente e continue te usando. Amém. E daqui a pouco a gente vai se ver de novo, tá? Tem até uma senhora que a gente está procurando ajudar. Ela tem 4 filhos especiais. E assim, Deus me colocou no caminho dela, sabe? Essa mulher, há pouco tempo, assim, ela ligou para mim chorando, falou assim, vou escrever uma página para cada menino, vou contar o que ele tem que tomar, que hora, que é o remédio e tal, e vou me suicidar. Então, assim, Deus tem me dado graça para estar falando muito com ela, e a gente já criou até um grupo no WhatsApp de oração pela casa dela, e essa mulher já voltou para a igreja e está frequentando com a família. Glória a Deus. Então, assim, eu nunca senti, assim, vergonha dos meus filhos, tristeza pelos meus filhos. Eles, para mim, é bênção e eu não consigo imaginar a minha vida sem eles, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já falei para o meu marido, o dia que morrer aqui em casa, tem que morrer todo mundo junto. Esse é o amor, né? É o amor imensurável das mães. Né? E estamos chegando ao fim, né, desse especial do Dia das Mães, essa edição especial do ADEC TV. Nós estamos no nosso momento de confraternização, todo mundo que participou, mais equipe de produção. Teve um pessoal que esteve aqui mais cedo, já foi embora, né? Deixo nossos agradecimentos a Claudilene, Zé Maria. Quero agradecer cada uma de vocês, os meninos, Léo e William, cada mãe. A Cláudia e o Renato, também especial, por ter cedido esse lugar lindo. A Dani, Moisés. E nesse momento de confraternização, né? Chegou uma parte boa, todo mundo queria tomar um café, né? Antes da gente começar a servir, conversar mais um pouquinho, eu quero só, uma oração, fazer uma breve oração, né? Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês, pela vida de todas as mães, de todos os filhos. E, né, para Ele nos permitir poder desfrutar desse momento e poder fazer essa singela homenagem para as mães. Então, Senhor, nosso Deus, entramos na Tua presença para Te glorificar e Te exaltar. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Te agradecemos por cada mãe que aqui esteve, que aqui está, cada pessoa que ajudou. Pai, muito obrigada. Obrigada por essa confraternização em volta da mesa. E Pai, abençoe cada mãe em volta desse mundo, cada filho. Capacite cada mãe com sabedoria, com discernimento, para que elas possam guiar sempre os filhos no caminho do Senhor. E é o que nós te agradecemos, no santo nome de Jesus. E eu quero falar para vocês, né, a Cláudia, nós preparamos a equipe do ADEC TV, esses lírios. Os lírios é para cada uma das mães que participou, vocês vão levar. E o lírio, ele tem uma curiosidade. Ele é uma das plantas mais produtivas que tem.
E ele é capaz de crescer de forma linda e pura num ambiente mais hostil. E eu acho que parece muito com as mães, né? Ele pode, em qualquer ambiente, seja um ambiente hostil mesmo, ele é capaz de produzir e virar essa linda flor. E eu acho que uma mãe consegue fazer num lar. Principalmente uma mãe que tem Deus, né? Dentro dela, o Espírito Santo comandando. Eu queria fazer uma dinâmica, uma brincadeira, né? Para o programa ficar assim. Mas eu queria fazer uma coisa assim diferente, porque sempre a gente vê as homenagens no Dia das Mães, a gente vê muitos filhos falando para as mães, né? Mãe, nós, tudo verdade. Mas eu queria ouvir as próprias mães, né? Falando para as mães e falando para os filhos. E dá para mensurar um amor de mãe só quando a gente tem um filho, né? Eu falo que às vezes a gente tinha que poder ser mãe primeiro antes de ser filho, não tem jeito. E eu queria falar aquelas famosas frases, né, que toda mãe fala. Quem é filho já ouviu e depois que torna mãe ainda fala, né, repete. E eu, né, pesquisando, olhando tudo para o programa, eu vi uma pregação da pastora Thalita e ela usou exatamente essas frases, sabe? Diz que quando nasce um bebê, isso não é frase, nasce também uma mãe, né? É instinto, né? Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe, né, aos 21 anos, e eu falava assim, será que eu vou dar conta, né? Eu não sei nem segurar, vai cair. E é instinto mesmo, né? Nasceu um bebê, nasceu uma mãe. E a gente ouve muitas frases das nossas mães durante a vida e repetimos essas frases. Porque somos todos parecidos, né? Se quiserem iguais. Tem uma frase muito famosa, geralmente essa frase vem como um aviso, e quando as mães falam isso, ela já avisou um monte de vezes. Eu vou contar até 3. Qual de vocês já falaram isso? E funciona. Já ouviu ele? Já ouviu, Léo? Eu ainda conto até 3, os meninos dessa escada correndo. Ah, tá vendo? Eu vou contar até 3. Eu nunca ouvi o 3, não. Você nunca ouviu o 3? Só que se você analisar, quando a gente é filho, essa frase soa como uma ameaça. Vocês concordam? Sim. Mas será que essa frase tem um princípio? O que será que essa frase nos ensina quando uma mãe diz eu vou contar até 3? O que ela está querendo? Obediência. Até que o filho obedece, né? Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Não, quando a gente chama ele, sempre conta até 3. Não vem não até 3, vem correndo. Vem correndo. Mas essa frase nos remete à obediência, né? Uma obediência imediata. Né? E o que Deus quer da gente, como filhos também? Que Ele sempre pediu da gente, né? Na Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. Obedientes. E olha que a gente ainda é tolerante, e olha como é que o Senhor também é tolerante, porque quando a gente já fala assim, eu vou contar de 1 até 3, a gente já avisou muito antes, né? Pra chegar nesse ponto, já vem dando aviso. Acho que o Senhor também faz isso com a gente, né? E às vezes para no 2, né? Para no 2, né? Dando um tempinho, 3 segundos pra vocês pensar. 2,5. 2,5. Eu acho que o Senhor faz a mesma coisa com a gente, né? Ele dá os avisos, depois eu vou contar de 1 até 3, ainda tô te dando mais um tempinho, uma oportunidade. E é por isso que eu acho, né, que Deus permitir a mulher participar desse milagre da criação, é maravilhoso. Tem outra frase, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você não é... Quem já não ouviu isso? Você não é todo mundo. Às vezes você quer ir para um lugar, você quer fazer alguma coisa, sua mãe fala assim, não, mas todo mundo vai, mãe. Mas você não é todo mundo. Acho que todos nós já falamos, né? E já ouvimos. Você já ouviu, Léo? Você não é todo mundo? Nunca fui todo mundo. Nunca foi. E aqui também tem outro princípio. E se a gente buscar... O que você acha? O que vocês acham, assim? Você acha que as nossas mães estão ensinando valor? Ela está querendo dizer que não criou você igual a outra mãe ou outro pai, que te criou diferente e quer que você obedeça da forma que foi criado. Tá te dando um conselho, né? Conselho De sabedoria. Mais uma vez de obediência. De obediência. Obedeça porque eu te criei de tal forma. É porque, na verdade, às vezes a gente quer fazer coisas, né, com o grupo para ser aceito, né? E geralmente a gente não precisa fazer nada que extrapole aquilo que foi limitado para nós para ser aceito. Então essas frases, no fundo, né, como filho, a gente recebe de um jeito, mas se você for analisar como pai, quando a gente fala, ela sempre tem um aprendizado. Tudo nessa casa sou eu.
Tudo nessa casa sou eu. Ninguém tem paciência comigo. Poxa vida, tudo sou eu. Tudo sou eu. Mas é uma casa quando você é a única mulher. Só tem homem. Lá em casa. Se eu morrer. Sua mãe sabe muito bem que Outros falam assim, se eu morrer. Nossa, mas ninguém compra nada nessa casa. O que é que vocês vão arrumar sem mim? Se eu morrer, exatamente isso. Eu tenho certeza que eu tô certa. Mas eu acho que é porque quando a gente é mãe, a gente faz tudo sem esperar nada em troca, né? É verdade. A gente acorda fazendo pro outro, sabendo que a gente não vai receber nada. É altruísmo. Jesus fala que a gente tem que amar o próximo, né? E que amar o próximo não é esperar nada em troca deles. Então, esse tudo eu acho que a gente já acorda servindo já, né? O outro, mãe já acorda. Você vê lá em casa, a gente sempre é a última a deitar, a primeira a levantar. O seu Lourinho tem que falar isso, hein? Tudo sou eu. Seu Lourinho. Gente, quem nunca falou, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ver. Quero ver como vocês vão se virar. E aquelas mães que ameaçam? Se eu for embora dessa casa, quero ver o que vocês vão fazer. Já logo ameaça. Qualquer dia desse eu vou sumir. Eu acho que nós somos todos iguais, não somos? Fala, o dia que eu falo, o dia que eu sumir, vocês vão ver. Aí isso não dá valor. Eu falei um dia, eu disse frase. assim, vontade de andando, tem uma trouxa na cabeça e andando. Aí os meninos falam assim, ih, põe trouxa, não vai carregar peso, hein? Mas nessa frase que você falou aí, tudo sou eu vejo uma coisa que eu acho que encaixa aí. Se na casa o pai e a mãe são muito importantes, tem que ter os dois. Mas se o pai morre, a mãe dá conta de criar o filho, fazer faxina, lavar uma roupa, capinar um quintal, estudar o filho, ajudar o filho, ainda forma ele até para médico. Agora, se a mãe morre, coitado do pai. Ele precisa arranjar alguém para pôr no lugar para dar conta da casa. Não dá, não. Verdade. Ô, gente, nós desmerecendo os homens, né? Nessa frase também, né? A gente sempre pensa no outro. Você já viu um homem fazer, né? A pastora Thalita falou, você já viu um homem fazer um bolo com a vizinha? É muito difícil, né? Meu irmão faz, mas é Não, muito raro. É muito Eu ia raro. falar isso, o Renato também faz, arroz doce pros amigos também. Mas a gente pede, né? É muito raro. Mas uma mulher, você fala assim, a mulher, ela preocupa em agradar o próximo, né? Ela oferece assim, olha, fulano para amigo, se você quiser sair com seu marido, pode deixar seu menino que eu olho, né? Precisa... Mas a mulher sempre, esse altruísmo mesmo, tá sempre servindo de mãe, né? Principalmente depois que se torna mãe. E depois que a gente é avó, esse amor ele vai muito além. Vai muito além, né? Vai. Mas quando a gente fala Só quem que é não... avó sabe o que é ter um neto. Não. Até hoje eu falo a mesma palavra, falei Não é? 42 anos. Fala a mesma coisa, a mesma Mesma frase. coisa. Gente, é mesmo. O Júnior vai fazer 42 anos e eu tô falando a mesma A coisa. mesma coisa, né? A minha mãe segura na minha mão pra atravessar a rua até hoje. Demais. Ela Você comigo. ser irmã, ser filha, ser Não, ser mãe, agora, mas ser avó. Agora, sem aquela responsabilidade, você pode investir carinho. Amor. A mãe você tá trabalhando, você tem que ajudar em casa, você tá trabalhando e tudo, né? Mas a avó... São as fases, né? Mas quando a gente fala que a gente vai sumir, né? No dia que eu não estiver mais aqui, eu acho que a gente tá querendo só para as pessoas, né, ali do nosso lar, valorizar a presença. Um elogio. Um elogio. Valoriza, né, a presença da sua mãe. Valoriza a sua mãe. Seja da idade que você tiver, ligue para ela, se você não morar mais em casa, esteja com ela. Né? A gente quer só valorizar a presença, igual Deus também quer, né? Que a presença dele esteja sempre conosco. Não, mas como é bom receber um elogio do filho. Não é? Muito bom. Do neto, Do neto. é muito bom. Pode ser florzinha, gente. Tudo bom demais. Pode ser sua mãe. Você tá tão bonita, né? Bom dia, te amo. Aqui, olha, eu não gostei dessa roupa. O meu filho, ele policiava toda hora que eu saía de casa. É? Mãe, essa não. Mãe, aquela roupa que você vestiu tava bonitinha. Como que a gente esquece? Nunca, né? E tem tantas outras frases. Eu te avisei. Né? Se eu for aí achar, você vai ver. Tem muitas outras, né, meninas? Mas o nosso tempo encerrou, né? E de coração quero agradecer. E para terminar essa homenagem especial às mães, os meninos vão louvar, né? Mas a nós. Vamos lá.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém. 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 A alegria de ser mãe, de Norma Penido. Lá vem o meu filho, ó quanta alegria é ver em sua vida, dia após dia, o meu sonho sendo realizado. Ah, eu deixava tudo de lado, tomava nos braços um boneco de pano e passava horas e horas sussurrando a mais linda canção de ninar. Dorme, neném, mamãe tem mais o que fazer, tem roupa para lavar e costura para coser. Lá vem o meu filho, ó quanta alegria é ver o fruto do meu ventre gerado, aquele que em oculto foi contemplado, pois sem que eu soubesse da sua existência, o Senhor, na sua grandeza e onisciência, escreveu cada um de seus dias. Lá vem o meu filho, ó quanta alegria, e o que mais ao Senhor eu pediria? Ele me deu um filho,
ó grande ventura, e como Ana, no seu gesto de doçura, ao Senhor meu filho também entreguei. Filho, tu não és meu, és do meu Senhor, mas em todo lugar em que Ele te enviar, nunca te esqueças do meu amor. Feliz Dia das Mães!